Separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinha João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o proconsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz seu nome, opunha-se a ele procurando desviar o proconsul da fé. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente névoa e escuridão caíram sobre ele, e o dano procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o proconsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Meus irmãos, como a irmã Thalita já falou, a gente recebeu como tema: por que Satanás odeia toda a missão? Então, aqui no contexto do livro de Atos, a gente tem o início da igreja e nós temos também o início da perseguição. Aqui no capítulo 13 é a primeira viagem missionária. Se a gente for ver o capítulo de Atos, Atos do 1 ao 7, o evangelho está em Jerusalém. Em Atos do 8 ao 12, o evangelho está na Judeia e na Samaria. E a partir do versículo 13 ao versículo 20, até o capítulo 28, o evangelho está até os confins da terra, que foi a ordem do nosso Senhor: ide por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, aqui a gente vê no verso 13, a primeira viagem missionária. A missão começa no secreto, começa com oração, começa com jejum e começa com um culto ao Senhor. Então, toda missão precisa de oração. E aqui eles foram enviados pelo próprio Espírito Santo, que disse: separai-me Barnabé e Saulo. Mas, quando alguém chega e demonstra interesse por ouvir a palavra do Senhor, vem Satanás tentar impedir e desviar a palavra. Como Elimas aqui chega e tenta desviar ali o foco, toda a atenção que aquele homem estava querendo ouvir a palavra de Deus. Então, o evangelho começa a avançar aos poucos. Aqui, meus irmãos, ele era um proconsul. Esse proconsul é como se fossem os governadores do tempo de hoje. Era uma pessoa que tinha autoridade, que tinha influência. Então, o evangelho estava ali chegando àquela pessoa, àquela autoridade que queria ouvir a palavra de Deus, que demonstrou o desejo em ouvir. Ele chega e chama Paulo e Barnabé: eu quero ouvir esse evangelho. E tem alguém ali do lado querendo impedir ele de ouvir. Por quê? Se ele